Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você e com toda a sua família nesta manhã. Estamos iniciando o nosso culto matutino, a nossa escola bíblica dominical. E antes de orarmos ao Senhor para darmos início a esse estudo nesta manhã, nós gostaríamos de ler um texto aqui, que está no Salmo de número 119, nos versos 33 e 34, que diz: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-lo-ei de todo o coração. Nesta manhã, o salmista nos conclama a não só assumir um compromisso de buscar os estatutos do Senhor, mas pede a Deus também que Deus abra o seu entendimento para que ele possa compreender e, compreendendo, ele possa guardar a sua palavra. Nesta manhã maravilhosa, primeiro dia da semana, o domingo, dia do Senhor, estamos iniciando o nosso culto matutino, a nossa escola dominical. Neste momento vamos curvar nossas cabeças, se você estiver aí junto com sua família no sofá ou na sua sala, ou até deitado na sua cama, está dodói, está doente, não tem problema, você pode orar de onde você estiver, seja em casa, no trabalho, no hospital, onde quer que você esteja. Feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te render graças, Senhor, por mais um domingo, estarmos aqui juntos para adorarmos a Ti e aprender a Tua palavra, ó Deus. Assim como o salmista declarou, Senhor, que queria aprender a Tua palavra, pediu a Tua iluminação e assumiu o compromisso de guardá-la, nós queremos assumir diante de Ti nesta manhã este compromisso, ó Senhor. Vem nos ensinar as Tuas verdades. Vem nos ensinar o que Tu queres, Senhor, que aprendamos nesta manhã por meio da Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, nós queremos enviar uma saudação aí a você que está nos acompanhando através das redes sociais, seja do YouTube, seja do Facebook. Compartilhe aí o link, quanto mais você puder compartilhar, convide os seus alunos, com os professores, mobilize o quanto maior número de pessoas que você puder mobilizar para que daqui a alguns instantes sentarmos na relva para aprender a palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor neste momento, vamos convidar o diácono irmão Everton. Pastor irmão Everton, então vamos louvar ao Senhor com muita alegria nesta manhã, porque este dia foi o Senhor que fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Louve ao Senhor com muita alegria nesta manhã. Amém, pastor. Obrigado. Meus irmãos, mais um domingo, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Assim como outorgado pelo pastor Nádio Jackson, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 83 da nossa harpa cristã. Se você não tiver o exemplar da harpa cristã à sua disposição agora, você pode ir através do smartphone também ter acesso, e se mesmo assim não tiver, aqui na frente da tela aparecerá a letra, então você não tem motivos para ficar com sua boca fechada nessa manhã. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos? Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sonado admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo que eu jamais previ. Não posso
posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Sem mágoas vem me perturbar, o bálsamo ele tem, toma com seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia! O escritor desse hino diz assim, olha, eu não consigo explicar quão meigo é Jesus, mas não tem problema não. O que eu quero é te ver, Senhor, é estar ao teu lado. Quão bom é isso, irmãos. Vamos cantar o coro. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia! Como é bom entoarmos louvores ao nosso Deus. Meus irmãos, ainda com essa mesma alegria, prazer e fervor, vamos cantar, vamos louvar a Deus com o hino de número 577, bastante conhecido. Nessa manhã de domingo, você vai dizer assim: quando tudo eu colocar diante do meu Senhor, tudo vai acontecer quando eu deixar no altar e quando Ele controlar o meu ser. Assim Deus vai tomar conta da minha vida e vai guiar meus passos em fervente oração. Todos em fervente oração, venha o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo Deus ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas e amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Diga bem bonito. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus
porta se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Que poesia tão linda, irmãos! O escritor nos chama a entregarmos tudo nas mãos do nosso Deus, pois a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável e é o melhor para as nossas vidas. Nessa manhã, deixe todo o teu fardo aos pés do Senhor Jesus, pois Ele fará sempre o que tu precisas. Diga: quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Este hino me fez lembrar o Salmo de número 37, 4, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E a ideia de entrega aí não é apenas colocar na mão dele, é deixar tudo na mão dele, como cantou, como foi entoado este hino, né, que nos antecedeu, é deixar na mão de Deus. Queridos irmãos, neste domingo maravilhoso, estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título A Intercessão pelos Efésios. O texto áureo nos diz que por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática nos diz que devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 3, versículos 14 ao 21. Semana passada nós estudamos a lição 9 e informamos aqui aos irmãos que a lição 9 e a lição 10 estariam tratando do capítulo 3 do livro de Efésios. Semana passada nós estudamos do versículo, Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 13, e esta semana nós estaremos estudando o segundo momento, a segunda porção desse texto, onde o apóstolo Paulo vai, entre outras coisas, tratar sobre a oração. E a porção que nós estaremos lendo é Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21. Se você puder, neste momento, ficar de pé, por gentileza, fiquemos de pé, em reverência à palavra do Senhor. Se você está doente, se você está acamado, ou de alguma forma não pode, não tem problema. Vamos, neste momento, fazer a leitura bíblica oficial, e é importante que você possa participar. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe. Se não tiver uma Bíblia, não se preocupe, que o texto estará sendo colocado em sua tela e você poderá acompanhar a leitura. Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21, nos diz o seguinte, versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória,
vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos todos juntos, versículo 21, 1, 2, 3. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos neste momento também em uma só voz, repetimos o nosso textuário, que é o nosso texto de ouro, e é importante que você possa até decorar esse texto, ter um texto a mais na sua relação de textos que os irmãos têm decorados, decorar esse texto de Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, que é o nosso textuário. Vamos todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém. Queridos irmãos, neste momento nós vamos continuar orando, por todas as autoridades deste país, seja na esfera judiciária, seja o legislativo, o executivo ou o judiciário, a todos que estão envolvidos no fronte desta grande pandemia, o qual não foi experimentada por nenhuma dessa geração que aí está, é algo inusitado, mas vamos orar para aqueles que estão no fronte desta guerra, aqueles que trabalham na área da saúde e atividades afins, que Deus continue ajudando, dando força, dando vigor, dando saúde também, porque são estes que estão diretamente, eu posso dizer, comparando a uma grande batalha, é a infantaria, que vai de frente mesmo no combate a esta pandemia. Vamos orar também pelas famílias enlutadas, Claro que a pandemia só nos leva a falar da Covid-19, mas as pessoas estão falecendo não só de Covid-19, estão falecendo também de infarto, que é um dos grandes causa morte aqui no país, no nosso país. Tem muita gente morrendo, tem pessoas que estão falecendo de diversas outras causas, de leucemia, de câncer, acidente de trânsito, entre outras coisas. Então, neste momento, vamos orar por essas famílias enlutadas, para que o Senhor console. A gente sabe que neste momento é um momento muito difícil, nos faltam palavras, mas há um hino que eu acho bem interessante e acho que é bem propício à poesia deste hino, que diz assim, que há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Vamos orar para que o Senhor console o coração dessas famílias enlutadas e que Deus possa intervir, irmãos, e soprar para bem longe esta pandemia e possamos voltar à nossa vida normal. Amém? Vamos orar ao Senhor, apresentando também o nosso pastor e todos os dirigentes, pastores, supervisores de EBDs, direções, professores de escola dominical e alunos da nossa EBD. Oremos neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela leitura da Tua palavra que foi realizada e que dentro de alguns instantes será ministrada, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção toda especial, ó Senhor, que Tu possas, através do Teu Filho, nesta manhã, transmitir aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Queremos pedir uma bênção, Senhor, por todas as autoridades deste país, todas as esferas de poder, seja o legislativo, executivo, judiciário. Ó Senhor, todos aqueles que estão envolvidos, enganjados, Senhor,
na resolução desta problemática sob o ponto de vista humano, ó Deus. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, na área de saúde e atividades afins, tem misericórdia, Senhor, ajuda, guarda, protege. Abençoa, ó Deus, aqueles que perderam seus empregos, Senhor, diante desta pandemia, daqueles que estão desempregados, daqueles empresários também que tiveram que fechar as portas com muita tristeza, com muita angústia, um investimento às vezes de muitos e muitos anos, às vezes até um patrimônio construído, Senhor, e até herdado da família, tiveram que infelizmente fechar por conta desta crise. Mas Deus, a Tua palavra diz que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Tu tens o controle de tudo, Senhor. Tu és o Deus que podes modificar esta situação, ó Senhor. Estende as Tuas mãos, Senhor, esteja guardando, esteja ajudando, esteja, ó Deus, abrindo as portas, Senhor, mesmo nesta época, Senhor, de pandemia. Tu és o Deus que contraria a lógica. Tu és o Deus que, quando opera, contraria toda a lógica humana. Porque se nós pudéssemos te compreender, tu não serias Deus, tu serias um homem. Mas porque justamente não conseguimos prescrutar a tua mente, não conseguimos te entender pela tua imensidão, pela tua grandioso poder, Senhor. Nós queremos pedir uma bênção toda especial agora em favor daquelas famílias enlutadas, Senhor, daqueles que perderam seus entes, sejam por meio da Covid-19 ou por outras causas, ó Deus. Esteja consolando nesta manhã, esteja, Senhor, trabalhando nestes corações. Abençoe aqueles que estão infectados, aqueles que estão, Senhor, sendo tratados, ó Pai, que Tu possas intervir, Senhor, que Tu possas tirá-los, Senhor, aqueles que estão nas UTIs, ó Deus, Tu possas fazer uma intervenção e mostrar, ó Pai, que Tu és Deus nos céus e na terra, e aquilo que o homem não pode controlar está sob o Teu controle divino, Senhor. Queremos pedir uma bênção sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton. Abençoe o Teu filho, Senhor, a nossa igreja, ao Pai, a todos os nossos irmãos, dirigentes de escola, direção de escola, professores, alunos, supervisores, Senhor. Ajuda a Tua igreja no Brasil, ó Pai. Ajuda a Tua igreja no Brasil, ó Pai, neste momento, como está fazendo, Senhor, trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra de alento, trazer uma palavra de conforto, como tem feito, Senhor, e restaurando vidas para a glória e louvor do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus nós te pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, se você está em pé, pode sentar. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção e adorá-lo na beleza agora da sua santidade com as nossas contribuições. Vamos convidar neste momento o presbítero, irmão Jonathan Lucena. Ele vai aqui trazer uma palavra sobre as contribuições e está orando com você, para que Deus, neste momento, esteja abençoando toda a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus. Pai do seu irmão Jonathan. Pai do seu pastor Jacques. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos na presença do Senhor, mais uma manhã de escola bíblica dominical, para juntos engrandecermos e exaltarmos o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E como todo culto, para que seja completo, também estamos neste momento com a oportunidade de externar a nossa gratidão ao Senhor por meio dos dízimos e ofertas, que é para a manutenção do trabalho, das obras que são realizadas pela nossa igreja. Todos somos felizes porque servimos a Deus e também pertencemos a uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus e que tem usado de forma maestral, posso assim dizer, com muita propriedade, os nossos dízimos e as nossas ofertas, e aumentando a alegria em saber de que, uma vez que somos fiéis a Deus, com as nossas contribuições, a própria palavra de Deus registra, não é? Que assim fazendo, nós também somos beneficiados.
Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, o escritor sagrado diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. De modo que quando fazemos a obra do Senhor com fidelidade, também sendo fiel a Deus, na mordomia cristã, dentro dessa realidade da mordomia dos dízimos e ofertas, Deus também, com certeza, continuará nos abençoando. E eu sei que você também tem sido alvo da provisão de Deus e das suas bênçãos diárias. E para facilitar, para que diante desta realidade social que vivenciamos, não tenhamos dificuldades de continuar servindo ao Senhor por meio das nossas contribuições, temos à disposição várias alternativas e cada um pode estar escolhendo a melhor para a sua comodidade, não é? Como você já está bem habituado, na sua tela ou no seu visor, no canto superior, não é? Direito, olhando você para a sua tela ou para a sua televisão, você tem o QR Code, que é bastante conhecido de todos nós, e na medida que você aproxima a câmera do seu telefone, do seu smartphone, automaticamente abre a plataforma para que você possa estar também contribuindo. Se houver alguma necessidade, dependendo do modelo do aparelho que você esteja utilizando, você pode baixar um aplicativo que leia o QR Code e possa estar usando também essa alternativa. Caso prefira, também está à sua disposição por meio da plataforma www.iadpeplay.org.br. E uma vez você acessando esse link, haverá a oportunidade de você ter a programação da nossa igreja, todos os cultos que são realizados pela Rede Brasil, mas ao finalzinho você vai perceber que tem a opção também Quero Contribuir. E fazendo o acesso, você pode estar abrindo outras oportunidades de contribuição, onde você vai estar escolhendo qual é a natureza da sua oferta, da sua contribuição. Dízimo, se é para a oferta, pela obra missionária, também pelo trabalho de missões, a Rede Brasil de Comunicação e os projetos sociais que continuam sendo realizados através da nossa igreja. Uma vez selecionando qualquer uma dessas opções, haverá então a oportunidade de você escolher, seja pelo PayPal, a forma de você estar contribuindo, principalmente para quem está fora do país, pode estar acessando estas alternativas, ou também por meio do PagSeguro. E, se preferir, ainda há a alternativa de escolher as contas que a nossa igreja tem disponibilizado, quero dizer, para que você possa estar também acessando. Está aí diante do seu visor, que a primeira conta é a Caixa Econômica Federal, Bradesco ou o Banco do Brasil. Você pode estar aí tirando um print desta imagem ou mesmo uma foto e no decorrer do momento do louvor estará também passando no seu visor e você pode estar fazendo também a sua contribuição. Lembrando que todas essas contas, o beneficiário está em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e você pode também confirmar o CNPJ, mostrando que com segurança você pode estar fazendo este trabalho de contribuição. E para aqueles que são da região metropolitana, que pertencem à nossa igreja aqui em Recife, nas cidades adjacentes, onde estão as áreas aqui da região metropolitana, pode estar procurando o coordenador da sua área, o presbítero da sua congregação, o responsável que possa ser um diácono também, e eles vão estar orientando a melhor forma por meio do talão, registrando a sua contribuição e assim também como nos setores e também nas filiais. Diante disso, vamos estar nesse instante pedindo a bênção do Senhor em continuação. Eu sei que de repente possa ser que um dos nossos irmãos estejam passando por momentos de dificuldade no que diz respeito à perda do seu trabalho, estar desempregado. Aproveite nesse momento, vamos orar juntos, não é? E cremos que Deus é poderoso para abençoar em meio a esta realidade. Temos recebido muitas informações, você tem acompanhado também, pessoas testemunhando que em meio à pandemia, Deus tem aberto portas de emprego e Deus pode lhe abençoar nesse momento, se você crer. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre todos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos em tua presença nesta manhã de domingo, neste culto no lar, escola bíblica dominical e também tendo o privilégio de poder estar contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do teu trabalho.
Temos visto, Senhor, que estas contribuições têm sido usadas com muita propriedade, onde o trabalho tem sido abençoado, milhares de pessoas, não só no âmbito social, sendo assistidas, ó Deus, pelos projetos sociais da nossa igreja, mas também através dessa programação da Rede Brasil, em que milhares de pessoas têm sido abençoadas. Continua fortalecendo os teus filhos, que com prazer e alegria vão estar contribuindo nesse momento. Aqueles que gostariam, mas estão desempregados, Tu és poderoso para abrir-lhes portas de emprego nesse instante. Aqueles que fizeram seus votos, Senhor, crendo que Tu és poderoso para dar vitória e eles possam ainda mais abençoar a Tua obra. Aos Teus filhos que são autônomos, os comerciantes, aqueles que são empresários, pequenos, médios ou grandes empresários, que precisam da intervenção da Tua parte. Continua abençoando a todos nós. Assim te pedimos porque cremos e confiamos na Tua provisão e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom. Vamos louvar ao Senhor. O pastor Nado Jacos confere a oportunidade mais uma vez ao diácono Everton para estar louvando a Deus. Amém, pastor Jonathan. Meus irmãos, enquanto você com alegria louva a Deus com seu dízimo e sua oferta, vamos exaltar, continuar exaltando o nome do Senhor com o hino de número 545 da nossa harpa cristã, bastante conhecido, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então você contribui com alegria e louva ao Senhor também com alegria. Todos. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Diga bem forte, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Como é bom saber que o nosso Senhor veio à terra, deixou-nos o exemplo, morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Ele disse assim: não tem problema, eu posso crer no amanhã, porque eu sei que Ele cuida de mim e vai voltar para me buscar. Vamos dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Bem bonito, nessa manhã, a última vez. Todos bem forte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. Aleluia! Como é bom saber que o nosso Senhor veio à terra, deixou-nos o exemplo, morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Vamos dizer, porque Ele vive, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos e amigos, vamos neste momento especial, é o momento da ministração da palavra do Senhor, e convidamos a você que não dispõe de um exemplar, da revista da escola, abrir sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, versículos 14 ao 21, que é a lição que nós estaremos estudando nesta manhã, e tem como título A Intercessão pelos Efésios, e tem sido escalado pelo pastor da igreja para estar trazendo a ministração nesta manhã, o evangelista irmão Marcelo Teles, que também é o vice-superintendente das escolas bíblicas dominicais em todo o estado de Pernambuco. Pai do irmão Marcelo. Amém, pastor. E com ele já está a oportunidade. Obrigado, pastor. Meus amados e queridos irmãos, queremos também cumprimentar a todos com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos também revelar a nossa alegria na manhã deste domingo maravilhoso, onde nos encontramos na presença do Senhor, neste culto de escola bíblica dominical. Glória a Deus! A Rede Brasil tem sido uma bênção para a nossa vida, para a nossa família, posso dizer para todo o estado de Pernambuco e ainda mais para as nações da terra, né? O Senhor tem sido glorificado através da Rede Brasil, que nesse momento em que estamos privados de estar presencialmente no templo, nós desfrutamos deste culto de escola bíblica dominical, bem no aconchego do nosso lar e em família. Então Deus abençoe a todas as famílias, a todos os irmãos e também as pessoas não evangélicas que nos dão o prazer de, nesta manhã, estar aqui conosco, juntos para estudarmos a palavra de Deus. Meus amados, além de agradecer a Deus, nós queremos agradecer também ao nosso pastor a confiança de estarmos cooperando no trabalho de Deus e também estar lendo com os irmãos hoje a lição de número 10, com o tema A Intercessão pelos Efésios. Esse tema bastante maravilhoso, que, como disse o pastor Nadir Jackson, está detido ainda na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, principalmente dos versículos 14 ao 21. O texto áureo, palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Esse versículo justifica o tema da lição, Paulo diz que se põe de joelhos, então ele está orando e intercedendo pelos Efésios. Daí porque a lição 10 vai falar sobre a intercessão pelos Efésios. A verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Está aparecendo aí na sua tela para você estar acompanhando. Meus amados, a palavra-chave desta lição é a palavra intercessão, que tem como verbo a palavra interceder. Embora não conste explicitamente na lição, o dicionário nos auxilia a entender o que significa a palavra interceder. Traduzido como pedir em favor de alguém. A oração, ela tem esses desdobramentos. A oração pode ser uma oração silenciosa, pode ser uma súplica, pode ser um pedido de perdão, pode ser uma confissão de pecado e também pode ser uma intercessão. Então, a oração tem esses desdobramentos. E a lição vai destacar justamente esse desdobramento da oração em favor de alguém ou de pedir em favor de alguém. E como já disse, no caso aqui nós encontramos a intercessão do apóstolo Paulo em favor dos crentes da igreja de Éfeso.
esta igreja vigorosa, conforme o capítulo 18 e 19 de Atos, onde, apesar de na segunda viagem missionária do apóstolo, ele passou por Éfeso e lá ficou Priscila e Áquila, foi na terceira viagem missionária que a obra de Deus neste lugar ganhou uma repercussão, teve um resultado maior. Apenas haviam 12 varões cristãos que Paulo detecta naquela cidade imponente, que alguns dizem ter mais de 500 mil habitantes na época, mas que após orar por eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, digo eles, estes discípulos, pelo menos ao total de 12, e então a obra do Senhor começa a se expandir e a conversão se torna notória de pessoas das mais diversas classes, inclusive pessoas que eram de religiões pagãs, que publicamente queimam ou fazem um montão e queimam suas obras de bruxaria e encantamento, revelando uma real conversão de dentro para fora. O texto deixa claro que Paulo passou cerca de 3 anos evangelizando nesta cidade. E ainda diz Lucas, que é o historiador, o escritor do segundo tratado, é assim que ele se refere a Atos, dizendo que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Não é demais afirmar que as 7 igrejas da Ásia, que estão listadas em Apocalipse, tenham sido fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo por ocasião de sua estadia em Éfeso, cujo nome significa desejável. Mas a Bíblia não só registra como se deu o início do trabalho ali em Éfeso, como mostra também a preocupação apostólica de Paulo, a preocupação pastoral deste homem quanto à sobrevivência da fé dos efésios. Porque há pessoas que até se convertem, mas ao se converterem percebem que a vida cristã ela é cercada de desafios e há muitos que não suportam no caminho, na trajetória até a volta de Cristo. E Paulo sabia que a igreja luta contra a carne, contra a tendência pecaminosa que todos nós herdamos dos nossos primeiros pais. Paulo sabia que a igreja, estando no mundo, ela vai combater contra o mundo espiritual, regido, governado, controlado por Satanás e seus anjos. Paulo sabia que também os cristãos efésios iam combater, além de combater contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, ele também vai combater contra o diabo. O apóstolo Pedro disse: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, é uma realidade de que Satanás também se coloca como fronte no caminho do cristão para fazê-lo parar na caminhada. Logo, ele mostra, digo ele, o apóstolo Paulo, preocupação com a sobrevivência da fé destes cristãos. Daí porque nesta epístola ele mostra esta preocupação orando por eles, pedindo que o Senhor continue ajudando esta igreja, de que ela caminhe cada vez mais, cada vez, rumo ao principal objetivo pela qual ela está aqui na terra, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E essa preocupação, como disse, é uma preocupação apostólica. Em todas as igrejas por onde Paulo passou ou por onde ele passaria, ele sempre demonstrou a preocupação intercedendo por aqueles crentes daquela localidade, para que estes pudessem permanecer firmes na presença do Senhor. Se não, confira o que está em Romanos capítulo 1 e o versículo de número 9. Ainda estamos destacando a palavra intercessão para podermos entrar na lição propriamente dito nos tópicos que estudaremos, né? Romanos capítulo 1, versículo de número 9, nós vamos ver Paulo dizendo aos cristãos de Roma, não é? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente
faço menção de vós, versículo 10, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Perceba que o apóstolo Paulo também ora pela igreja de Roma, que ele ainda não tinha tido a experiência, pelo menos na época em que escreveu, quero dizer, de estar fisicamente com os irmãos, mas ele ora por esta igreja, para que a igreja permaneça firme e que Deus lhe ofereça boa ocasião de ele estar presente e se recrear com os irmãos e compartilhar, disse ele nos versículos posteriores, que não lemos, mas que está escrito, de comunicar algum dom espiritual. Poderíamos citar ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6, o apóstolo Paulo, mais uma vez, revelando o seu cuidado pastoral com as igrejas que ele fundou, quando ele diz em 1 Tessalonicenses 1 e 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus Cristo, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E ele acrescenta em versículos posteriores a sua preocupação com a igreja, pedindo que o Senhor sempre esteja abençoando. Versículo 2, retrocedendo, sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Veja que coisa linda. Então Paulo se preocupa com a igreja de Roma, Paulo se preocupa com a igreja de Tessalônica, Paulo se preocupa com a igreja de Éfeso, que nós lemos, não é? Veja ainda, além do texto do capítulo 3 e o versículo 14, já no comecinho da epístola, ele ora pela igreja. Efésios 1 e 16. Veja aí o que diz a palavra de Deus, que abordou esse texto justamente nas primeiras lições, quando Paulo diz, e não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então veja que o capítulo 3, versículo 14, ele está só dando ênfase a uma prática que ele comumente fazia em relação às igrejas. E Paulo aprendeu isso com Jesus, porque Jesus sempre intercedeu pela igreja. Quem não lembra da oração sacerdotal, assim chamada pelos estudiosos da Bíblia, em João capítulo 17, você pode conferir na sua Bíblia, estamos estudando, né, na Escola Bíblica Dominical. Então João capítulo 17, versículo 9, primeiro Jesus ora pelos seus apóstolos e depois por aqueles que haviam de crer nele por intermédio dos apóstolos. Não é demais dizer que nós estamos incluídos aí, não é verdade? O capítulo 17, versículo 9 diz, e eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aí o versículo de número 20 diz assim, olha, e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Deixe-me dizer algo já na introdução desta lição, que não deve ser apenas uma preocupação apostólica, uma preocupação pastoral, mas uma preocupação de cada crente interceder pela igreja. Lembre-se que em 1 de Pedro 2 e 9 nós somos chamados de sacerdócio real. E uma das funções do sacerdote era comparecer perante Deus em favor do povo. Então nós devemos rogar para que o trabalho continue fluindo, para que o Senhor continue salvando, para que o Senhor continue manifestando milagres e maravilhas, para que os países aonde o Evangelho ainda não chegou, nós possamos vencer toda e qualquer barreira, não é isso? E assim o Evangelho possa cumprir aquele diâmetro estabelecido por Jesus, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Nós precisamos interceder pelos novos convertidos para que amadureçam na fé. Devemos orar uns pelos outros, expressão recorrente no Novo Testamento, uns pelos outros, uns pelos outros. Devemos orar pelos líderes da igreja, para que o Senhor continue ajudando, dando saúde, dando graça.
como Paulo até roga, dizendo: orem também por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra com graça, com sabedoria. Paulo sabia a importância que tem na intercessão, na oração em favor de outrem ou de outras pessoas. Por isso, ele sempre orou pelas igrejas que ele fundou. A título de informação, você pode anotar ainda Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 4. Eu quero ler com você para você ver que é uma prática do apóstolo Paulo de interceder pelos cristãos, pela igreja do Senhor. Filipenses 1 e 4, né? O 3 diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo se sentia como uma mãe que está longe dos seus filhos e que fica sempre preocupada por eles, né? Ou preocupado com eles. E então a gente vê em 2 Coríntios 11, 28, se não é verdade isto que eu acabei de dizer, 2 Coríntios 11 e 28, quando ele diz assim, ó: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Veja que pastor maravilhoso, não é? Que se preocupa com o rebanho, e ele diz que me oprime. A ideia aí é de um aperto que ele sente no coração. Como é que estão os irmãos de Roma? Como é que estão os irmãos de Corinto? Como é que está a igreja da Galácia? Como é que está a igreja de Filipos? A igreja de Éfeso? Aí, não podendo estar presente, ele está ali combatendo em oração, intercedendo pela obra do Senhor. Tendo dito isto, meus irmãos, uma definição da palavra intercessão, mostrando que era uma prática recorrente do apóstolo com todas as igrejas de orar por elas. O primeiro ponto nos vai falar sobre corroborados com o poder do Espírito, no caso, Espírito Santo. Você vai acompanhar aí na exibição, na sua tela, quando diz assim o comentarista: o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração ou nos corações dos crentes. Isso está no capítulo 3, versículo 16 e 17. Veja que Paulo já tinha orado para que os cristãos de Éfeso obtivessem o conhecimento daquilo que é revelado no Evangelho. Isso está em Efésios 1, versículo 15 ao 23. Agora, ele não ora para que os efésios conheçam, mas para que os efésios, após conhecer, possam experimentar, possam ser capacitados pelo Espírito Santo acerca daquele conhecimento que obtiveram, a fim de que não fossem estéreis. Então, Paulo apresenta na sua oração o primeiro ponto, o primeiro subtópico diz: nas riquezas, confiado nas riquezas de sua glória, entre conchetes, não é? A de Deus. O apóstolo Paulo já havia declarado que Deus é o Pai da glória e que ele está cheio de abundantes riquezas da sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Glória a Deus. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Que coisa maravilhosa, não é? Então, o motivo da oração de Paulo é esse: é que eles sejam capacitados. O capítulo 3, versículo 14, na leitura bíblica em classe, a partir do 14, diz assim, não é? Por causa disso me ponho de joelhos. Veja que por causa disso aí é o motivo, não é? E ele não está só dizendo que tem um motivo para orar, mas ele vai dizer como orava, não é? Me ponho de joelhos. É verdade que o crente pode orar deitado, Ezequias orou deitado, não é isso? Paulo e Silas provavelmente oraram sentados porque estavam com os pés no tronco, lá em Filipos, mas a posição que normalmente nós utilizamos para orar é a de joelhos. Podes também orar em pé, não é isso? Não há nenhum problema. Mas Paulo diz aqui, o motivo que ele
está expressando por causa disso, por causa dessa barreira que vimos na lição passada, que foi derribada entre judeus e gentios, e de um mistério de Cristo ser revelado, que é a igreja, eu me ponho de joelhos. Aí ele diz, para quem ou diante de quem? Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aí ele vai dizer para quê? Veja, para quê é objetivo, né? Eu estou dobrando os joelhos para que, segundo as riquezas da sua glória, ele, está implícito, vos conceda que sejais corroborados, que é uma expressão que quer dizer confirmados, estabelecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então Deus revela aqui, através do apóstolo Paulo, como é importante que nós não somente conheçamos as verdades bíblicas, como também de que nós possamos viver as verdades sagradas, experimentar. Essa expressão por causa de, literalmente, ela quer dizer apegar-se, não é isso? Apropriar-se. Então, nós precisamos nos apropriar das bênçãos, das abundantes bênçãos que nos foram concedidas por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele diz aqui que ele vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Meus amados, o trabalho de Deus começa dentro. Agora, ele não fica somente dentro, ele se exterioriza. Mas a mudança real, a transformação real, as bênçãos devem fluir de dentro para fora. Jesus disse certa vez que aquele que tomar da água que eu lhe der no seu interior, ou do seu interior, jorrará uma fonte que sairá para a vida eterna, não é? Ele disse também, se alguém tem sede, venha a mim e beba, como está escrito, não é? Como está escrito, que do seu interior fluirão rios de água viva, do seu interior. É aí onde está a diferença entre o cristianismo e uma religião. Uma religião apenas muda a casca das pessoas, o estereótipo das pessoas, mas o cristianismo muda o interior e o exterior. O trabalho de Deus é lá naquela mola mestre, aonde ninguém chega, é aonde ele atua para fazer uma mudança no âmago, no seio, no interior da pessoa, onde ninguém consegue chegar. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo desejando que estas bênçãos venham a fluir. E no segundo subtópico ele diz, primeiro eu desejo que vocês sejam fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, confirmada, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Meus amados, prestem atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo é responsável pela sobrevivência da nossa salvação. Agora, ele não faz isso de forma coercitiva, forçada, como diz aqui no Nordeste, a pulso. Não. Ele faz com a nossa cooperação. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus espera que haja prontidão de ânimo, desejo íntimo do nosso ser de ceder ao trabalhar do Espírito Santo. Olha, sem o Espírito Santo, sem a atividade dinâmica e plural do Espírito Santo, nós não somos sequer crentes. Quer ver uma coisa? Você foi convencido do pecado pelo Espírito Santo. Você nasceu de novo pelo Espírito Santo. Tito 3:5, João 3:5. Quando Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. Então nós somos, em primeiro lugar, convencidos pelo Espírito. Em segundo lugar, regenerados pelo Espírito. Em terceiro lugar, santificados pelo Espírito. É tanto que se destaca bastante o adjetivo Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento.
falando de sua principal atividade em relação ao pecador, que é a atividade santificadora. Ele veio para nos santificar. Quem é responsável por gerar o fruto? O Espírito Santo. É tanto que o fruto é chamado de fruto do Espírito. Quem é que distribui os dons? O Espírito Santo. Então veja que sem o Espírito Santo não há condições de sequer sermos crentes, quanto mais de sobrevivermos como crentes. Daí porque Paulo deseja que cada um daqueles crentes sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo lá dentro onde ele habita. Lembre-se de 1 Coríntios 6 e 20, quando nos diz o apóstolo Paulo, 19 e 20 desse capítulo, que nós somos agora templo e morada do Espírito Santo. E ele não está aí quietinho, ele está aí agindo de forma extraordinária, dinâmica, nas suas diversas facetas de atuação. Ele está agindo com a sua vontade, fazendo com que o seu interior seja completamente transformado e ao olho nu se possa perceber essa transformação. E Deus deseja que nós sejamos fortalecidos. Sabe por quê? Ser cristão provoca desgastes, é uma batalha espiritual. Lembre-se dos inimigos com os quais lutamos, o mundo, a carne e o diabo. E é normal que um soldado, quando vai à guerra, quando ele está travado ali na batalha, ele, com o durar da batalha, ele sinta fraqueza, exaustão. Assim também nós passamos por isso, por exaustão com a guerra interior, a gente querendo fazer a vontade de Deus e a carne puxando para as coisas que não são de Deus, Satanás arrodeando ou em derredor, querendo achar uma brecha, o mundo que é bastante sedutor no trabalho, não é? Na universidade, na escola, na vizinhança, todo mundo faz, e eu fico ali no meio daquela enxurrada, tendo que ser diferente, às vezes nadar contra a maré. Já tentou nadar contra a maré? Você começa a dar uma primeira abraçada, a segunda, daqui a pouco seus braços começam a doer, você não sente mais nem os braços. Então, para você poder nadar contra esta maré, é preciso que o Espírito Santo esteja fortalecendo, que literalmente aqui a expressão quer dizer dando forças. Inclusive o termo paráclitos significa literalmente alguém que está do lado para encorajar. Vai em frente, campeão. Estou contigo. Recebe força. Glória a Deus. E Deus é um Deus que dá força ao seu povo. Que disse Isaías, que ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu gosto do que disse um dia um jovem trazendo uma palavra, que Deus é o único que multiplica um número por zero e não dá zero. Louvado seja o nome do Senhor, porque se não há nenhum vigor, está zero. Mas ele multiplica as forças aquele que não tem nenhum vigor. Ou seja, ele multiplica 100 vezes zero e não dá zero. Ele faz com que a pessoa tenha forças para continuar. Os jovens cairão e certamente desmaiarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E por certo, enquanto estou falando esta palavra, diante desta pandemia, você se encontra assim, em pânico, em casa, detido por causa da quarentena, aí vem aquela exaustão, aquela tristeza, aquele medo, meu Deus, o que será de mim? Você está nas mãos do Todo-Poderoso. O Espírito Santo está te dando uma oportunidade durante esta quarentena de você intensificar a sua vida de oração, de leitura da Bíblia. Já pensou? Que sonho para você, embora o templo seja insubstituível, o seu lar é a extensão do templo. Você aí está cultuando, sentado no seu sofá, se é que você está assim, e lendo a palavra, sentindo a presença do Espírito Santo com a sua família. Que coisa boa, né? Então Deus está lhe dando esta oportunidade e você deve aproveitar para se fortalecer. Então esse era o desejo de Paulo, que a igreja fosse continuamente revigorada, com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. É por isso que ele diz, enchei-vos. Isso fala de um ato contínuo.
O Espírito Santo, ele tem essa tarefa de nos encher diariamente, nos dar força diariamente, como o celular que se usa o dia todo, mas daqui a pouco a bateria está arriando. É preciso colocar na tomada para ele recarregar novamente. E o Espírito Santo é quem recarrega a bateria do crente para que esse crente continue a caminhar. Em segundo lugar, no terceiro subtópico do primeiro ponto, ele diz aqui, ó, eu quero que vocês sejam habitados por Cristo. Olha aí, versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Alguém pode pensar, e Cristo não já habitava no coração dos crentes? Claro, mas Paulo desejava com essa expressão que ele habitasse de forma permanente. E é isso que o comentarista vai trabalhar. Veja que ele diz aqui, ó. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, ele usa um verbo grego que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. É isso que Paulo diz. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse, preste atenção, continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Tem lugar que até Cristo entra, mas não permanece. É preciso que seja um lugar onde se abrigue Cristo de forma confortável, ele se sinta à vontade para estar ali. Lembra que ele ia sempre, quando ia em direção a Jerusalém, ele passava por uma pequena aldeia, um vilarejo chamado Betânia. E das casas que havia ali, havia uma família que recepcionava Jesus. Em Lucas 10:38 está escrito isso, que Marta o recebeu. Veja, quantas casas não tinham? Se pode supor que, embora seja um vilarejo, havia outras casas. Mas por que Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro? Porque está escrito que Maria ou Marta o recebeu. Jesus só entra onde é recebido. Podia ser apenas uma única visita, mas porque se tornou uma praxis, se tornou algo diário, Jesus sempre ia na casa desta família, porque o próprio texto diz no versículo 39, que quando Jesus entrava, Maria se colocava aos pés dele e dizia, fale a palavra, Jesus. Então, além de ser recebido, havia espaço para o ensino da palavra. Enquanto Marta cuidava de servir o mestre, aí também ele era bem recebido, havia um jantar, e biblicamente jantar é aliança. É tanto que em Apocalipse 3, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato, versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha aí, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele não só quer entrar, ele quer entrar e permanecer lá, desde que não seja um ambiente hostil. Desde que não seja um lugar onde Jesus não vai jamais conviver com a pornografia, com o palavrão, com os vícios. É necessário que essas coisas saiam para que Cristo reine na sala, Cristo reine na cozinha, Cristo reine nos quartos, no quintal da casa, que Ele possa residir e habitar em todos os cômodos da casa, transportando todas as áreas da nossa vida. É esse o desejo de Paulo, que Cristo habite de forma permanente. E ainda o apóstolo segue dizendo o que é que ele está pedindo em oração. Senhor, fortaleça os crentes de Éfeso no homem interior pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço também, Senhor, que Cristo habite no coração deles. Aí ele diz, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Veja essas duas expressões, arraigados e fundados em amor. Essa expressão arraigados quer dizer literalmente fazer raiz. O desejo de Paulo é que aqueles crentes não sejam superficiais. Oh, meus amados, como vivemos uma época onde há muitos que se dizem cristãos, mas são apenas cristãos nominais. Superficiais, não há raízes. E como se sabe que há raiz neste cristianismo? Se ele sobrevive aos ataques,
se ele sobrevive aos embates. Não se conhece se uma árvore é boa até que se veja quantos invernos ela suportou. Assim também um cristão genuíno se mede a qualidade do seu cristianismo pela quantidade de embates que ele já teve que sofrer e, no entanto, permaneceu inabalável. Sua fé suporta a pandemia, enfermo ou com saúde? Sua fé suporta a fome, como Paulo passou fome, sem sentir fome, Paulo disse. Porque, irmãos, nós lemos muito Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que é que Paulo podia, que Cristo dava condições a ele? De passar fome, de passar nudez, de adoecer. É isso que Paulo podia. O versículo 12 mostra isso. Então, ser cristão não é estar imune às vicissitudes da vida. Pelo contrário, ainda que passando por elas, passar com uma perspectiva diferente. Não deprimido, querendo morrer, não desesperado, arrancando os cabelos. Não, isso faz aquele que não tem Jesus no coração. Mas nós podemos dizer como o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, Cristo te dá condições de viver sobre toda e qualquer circunstância. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu quero que eles sejam arraigados. Fazer surgir raiz. Cristão de raiz. Você é cristão de raiz? Porque o segredo da árvore está na raiz. As pessoas só veem do tronco para cima. Não é? Vê o tronco, vê o galho, vê a folha, vê o fruto, come o fruto. Mas o que é que sustenta a árvore? É a raiz, porque a raiz é responsável pela sustentação da árvore. E a raiz é a boca da árvore, porque é por ali que ela puxa os nutrientes para se manter viva. Como é que está a sua raiz? Você está se alimentando? Você está cuidando dessa parte que não aparece? Que as pessoas veem só o que aparece, mas o que está debaixo da terra é o que sustenta. E isso aí fala de uma vida espiritual com profundidade, com raízes. E ele deseja isso para esses crentes. Eu quero que vocês tenham raiz. E ainda diz assim, olha, a expressão diz assim, e fundados, ou seja, estabelecidos. Se começa uma casa pelo telhado? Não, se começa pela fundação, pela parte de baixo, porque é o que vai sustentar toda a casa. Cristianismo que começa pelo telhado, começa do lado errado. O cristão verdadeiro investe na sua base. Está lembrado de Mateus 7, 24 a 27? Quando Jesus falou do prudente construtor e do louco, do insensato. Quem é o insensato? É o que ouve a palavra, ele até obtém o conhecimento. Lembra aqui que Paulo orou para que eles tivessem conhecimento, mas não é suficiente. É preciso que esse conhecimento me leve à praxis, à prática, a uma mudança de vida. E o que ouve a palavra e não pratica é como aquele construtor que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, correram os rios, deram contra aquela casa. Caiu e foi grande sua queda. Em contrapartida, aquele que ouve as palavras e as pratica, o que é que diz o Jesus nas suas palavras? Ele diz que é semelhante ao prudente construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, também passou pelas vicissitudes da vida, como aquele que era louco, insensato. Mas e a casa? Qual foi o resultado? Permaneceu firme. Suportou a chuva, a tempestade, o vento contrário. E Paulo está desejando isso. Eu quero que vocês sejam arraigados e fundados. Não tem quem tire você do seu lugar que Deus lhe estabeleceu, que é em Cristo. Este é o seu lugar. O seu lugar é em Cristo. E Paulo diz isso, arraigados e fundados em amor. Olha que coisa linda. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. E um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Aí o segundo ponto e o primeiro subtópico do segundo ponto vai falar sobre o amor como uma virtude cristã.
Todos nós sabemos que nas Escrituras o amor é o atributo divino. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja que coisa tremenda. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade, Efésios 5:2. O resumo da lei e dos profetas é o amor, Mateus 22:40. E é sinal dos discípulos de Cristo: vós sereis conhecidos como meus discípulos pelo amor, se vos amardes uns aos outros. Então é uma identificação, é um distintivo, é uma marca. É a prova da nossa filiação com Deus. Se Deus é amor, eu não posso ser ódio. Eu tenho que ser amor também, senão eu não sou de Deus. 1 João 4,7. E esse amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Porque o amor leva a pessoa a ter atitudes amorosas. Visitar as pessoas enfermas, assistir aos outros em suas necessidades, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. É assim que o amor se expressa. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, com raízes e alicerçado no amor. Aí no segundo subtópico ele diz: após rogar ao Pai pelo poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados, que eu já trabalhei aqui com os irmãos, compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Veja que coisa linda, não é? Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Paulo dedicou o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios todo para falar sobre a excelência da virtude do amor, que encontra a si mesmo superior até aos dons, e que os dons só têm sentido quando são exercitados em amor. Do contrário, é como o sino que tine, muito barulho e pouca essência. Barulho sem sentido. E Paulo está dizendo: eu quero que vocês sejam arraigados e fundados em amor. Aí ele diz: por causa disso o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que, disse Paulo, excede todo o entendimento. Glória a Deus. Sempre olhe para as pessoas tentando olhar como Cristo olha, e você vai vê-las diferente. Se você olhar à sua maneira, você vai sentir ira, raiva, principalmente com aqueles que se contrapõem a você. Mas quando você olha com o olhar de Cristo, você olha apesar dos defeitos. Você consegue ver uma alma carente, uma pessoa que precisa aprender. Você vai ver que às vezes as atitudes grosseiras daquela pessoa são respostas de um trauma que ela sofreu, de alguma coisa que ela viveu. E ela age assim porque ela sofreu um mal lá atrás. E você vai conseguir pespassar toda essa grosseria com o amor de Cristo, ao ponto de Cristo interceder pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas isso foi Cristo. E Estevão, não lhes impute este pecado, dizendo isso com aqueles que estavam lhe apedrejando para matar. Estevão não era Cristo, era um seguidor de Cristo. E nós, como seguidores de Cristo, temos que imitar o nosso Cristo. O apóstolo Pedro disse que ele nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então, nós devemos fazer com que este amor esteja presente nas nossas atitudes. Glória a Deus. O terceiro subtópico diz assim, olha, a intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Olha o Espírito Santo novamente aparecendo aí. Entende como ele é responsável pela sobrevivência diária da vida cristã?
Paulo diz em Romanos 5:5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O próprio Espírito Santo é o amor de Deus em nossos corações, que nos leva a amar as pessoas. Um amor desinteressado, sem querer nada em troca. Em Gálatas 5:22, Paulo elenca ali as 9 virtudes produzidas pelo Espírito Santo no crente, e ele começa com amor. E desse amor provém todas as outras, porque o amor é a matriz ou é a fonte de todas as outras virtudes. Então nós devemos permitir que o Espírito Santo gere esse amor, a fim de alicerçar e fundamentar a nossa vida. Mas vamos para o terceiro ponto. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. O primeiro subtópico do terceiro ponto fala da dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração que Paulo está fazendo, ele lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu estou rogando o Senhor para que eles sejam fortalecidos no homem interior pelo Teu Espírito Santo. Eu estou rogando o Senhor pela igreja de Éfeso para que eles possam ter permanentemente Cristo neles. Eu estou rogando o Senhor para que eles sejam arraigados e alicerçados no amor, que não haja desavença entre eles, porque existem os ataques externos e os ataques internos. E nos ataques internos, se o inimigo consegue minar os nossos relacionamentos, nós nos dividimos e nas divisões nós nos fragilizamos. Mas Paulo está dizendo, arraiga eles no amor, alicerça eles no amor, porque nós unidos somos mais fortes. Satanás é quem opera na divisão, destruindo relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos e vice-versa, entre irmãos. Mas Cristo opera pelo Espírito Santo o amor que faz a gente se juntar e ser mais forte. Glória a Deus. E ele está orando assim, dizendo, eu sei, Senhor, que eu estou pedindo isso, e isso é uma coisa grande. E tu não vais fazer do jeito que eu estou pedindo. Tu vais fazer muito mais abundantemente. Glória a Deus. Veja o valor que tem a oração, né? E ele está dizendo que Deus vai fazer mais do que ele pede e do que ele pensa. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. Está aparecendo aí na sua tela. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Glória a Deus. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. O segundo subtópico do terceiro ponto, ele diz assim, Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Além dessas coisas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Glória a Deus. Não é demais dizer que esse texto aqui, final do capítulo 3, versículo 20, é uma doxologia, não é? É um hino de adoração onde ele resume todo o seu sentimento em relação ao que ele havia pedido a Deus para a igreja de Éfeso, não é? Ora, aquele que é poderoso, glória a Deus, Deus é poderoso para fazer, glória a Deus, ele não só é poderoso para conceder,
Ele é poderoso para fazer. É Ele quem opera em vós, disse Paulo, o querer e o efetuar. Ele não é poderoso só para conceder, como para operar isso em nós. E Paulo lhe dá a glória devida. No terceiro subtópico diz aí, finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer, o que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Glória a Deus, é por isso que a gente dá glória a Deus na igreja, né? Que Paulo manda dar glória a Deus na igreja, não é isso? E aqui ele acrescenta dizendo, a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase, para todo o sempre. O que significa ser praticada por todos os crentes. Enquanto estivermos como igreja aqui na terra, precisamos do fortalecimento do Espírito Santo no homem interior. Precisamos que Cristo habite permanentemente em nosso coração. Necessitamos estar arraigados, com raízes e fundamentados, alicerçados no amor. Se estamos fortalecidos e com Cristo no coração e conservamos o amor, tanto o amor para com Deus na vertical, como o amor para com o próximo na horizontal, então sim, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Veja aí que coisa linda, esse poder opera em nós e através de nós. E não há melhor evangelização do que essa, de que as pessoas observem em nós a atuação diária e permanente do Espírito Santo, gerando em nós fortalecimento, a presença de Cristo e nos arraigando e fundamentando a nossa vida no amor de Deus. Que Deus continue te abençoando e que esta aula seja de bênção para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Queridos irmãos, agradecemos ao nosso Deus a boa palavra, o bom ensinamento que nós aprendemos nesta manhã e aprendemos com o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos 14 a 21, nós aprendemos a importância da intercessão, né? Intercedermos por todos. Nós aprendemos aqui com o evangelista Marcelo em sua ministração, que também o apóstolo Paulo nos ensina a estarmos arraigados e fundados no amor de Deus. E também entender que nesta intercessão, que neste fundamento do amor de Deus, nós podemos crer e ter a certeza que Ele vai dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que nesta manhã possamos guardar isso em nossos corações, estas verdades, e colocar em prática, começar a interceder. Se você tem intercedido neste momento de pandemia, interceda um pouco mais. Interceda, que através da oração possamos desenvolver ainda mais intimidade com Deus. Que nesse momento de pandemia é um momento em que os homens não têm controle sobre isso, mas é um momento que Deus nos chama a atenção para nos agarrarmos com Ele, desenvolvermos a nossa intimidade com Ele e confiarmos nele, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Amém, meus queridos irmãos? Nós queremos, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, e em nome do nosso pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja do nosso estado ou dos estados da nossa federação, até mesmo de outros países,
A você, meu irmão, minha irmã, de outras denominações, o nosso muito obrigado. Deus continue abençoando a vocês, os não evangélicos também, que mesmo ainda não tendo aquele encontro com Cristo e que é o nosso desejo, muito mais o desejo de Deus, mas estão aqui todos os domingos pela manhã às 9h30 aqui, acompanhando, estudando e adorando a Deus em nosso culto matutino na escola dominical. Nós queremos também agradecer, né, a todos os pastores, pastores setoriais, evangelistas, direções de EBDs, toda a coordenação, as irmãs e os irmãos coordenadores do Departamento Infanto Juvenil, os professores que têm se desdobrado nesse momento difícil, nesse momento de isolamento social e que têm se esforçado e levado a lição da escola dominical às diversas faixas etárias. E queremos também, em especial, agradecer aqui aos pais, sejam evangélicos ou não, que estão neste momento de pandemia fazendo uma parceria, estão cooperando, estão interagindo com os professores de escola dominical, estão preocupados com seus pequenininhos, sim, os pequenininhos, classe de maternal, jardim, primário, juniores, os pré-adolescentes, adolescentes e juvenis, Departamento Infanto-Juvenil. Deus abençoe aos irmãos, a todos os irmãos que estão enganjados, que estão se esforçando para que o ensinamento possa alcançar a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. E nós também não esquecemos dos irmãos da meia-idade, né, os jovens da nossa igreja, a classe de jovens, solteiros, casados, os irmãos da meia-idade, os irmãos do PROAT. Vai aqui o nosso grande abraço em nome do nosso pastor, a todos os nossos irmãos. Deus continue abençoando os nossos irmãos. Acreditamos em Deus que breve nós retornaremos aos templos. E professor, não se preocupe. Talvez algum professor diga, meu Deus, o que é que vai ser no pós-pandemia? Será que os alunos vão se dispersar? Será que os alunos não retornarão à escola? O que será da escola? Não se preocupe com isso. Deus está no controle da situação. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele não cuidou ou não cuidará, embora aqui também estejam implícitos, mas o texto diz, Ele cuida de você. Está no presente, cuidou no passado, está cuidando no presente e continuará cuidando de cada um de nós. Amém, queridos? Neste momento vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este culto maravilhoso. Convidamos a você, se puder ficar, por gentileza, de pé. Vamos orar ao Senhor agradecendo tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. E pedindo a você que foi abençoado por meio deste culto de escola bíblica dominical. Acreditamos que as situações são diversas em alguns países ou até no nosso Brasil, né? Existem algumas igrejas que já estão retomando as atividades, mas se você está dentro da condição ainda de isolamento social, alguns estados dentro do lockdown, não deixe de estar conosco aqui todos os domingos pela manhã, né? Em nosso culto matutino na Escola Bíblica Dominical. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela maravilhosa oportunidade de poder ter estado aqui nesta manhã, ó Deus, para te adorar, para aprender a tua palavra. Queremos te render graças, Senhor, pela Rede Brasil, que tem sido este instrumento de bênção, Senhor, que está sendo utilizado para alcançar as vidas, alcançar os corações, seja no nosso estado, em outros estados da nossa federação e até em outros países, ó Deus. Nós queremos te render graças pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande e maravilhoso projeto, ó Deus,
que nunca, Senhor, teria passado em nossa mente que num momento tão difícil seria o momento em que Tu estivesse te instrumentalizando para alcançar lugares tão longínquos, a Tua palavra, Senhor, com o Teu Evangelho por meio da Rede Brasil, ó Deus. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, ó Pai, o pastor Ailton Júnior, a irmã Judite, Senhor, a irmã Cristiane, Senhor, toda a equipe, Senhor, todos os irmãos, ó Pai, que tem estado cooperando, Senhor, seja aqui na programação, seja aqueles que estão fazendo o trabalho de formiguinha, atendendo, Senhor, as necessidades espirituais do Teu povo, as necessidades sociais também, ó Deus. Continua ajudando a cada um que está no fronte desta guerra, Senhor, o que estão trabalhando na área de saúde e atividades afins, a todos aqueles, Senhor, que estão investidos de autoridade para decidir, Senhor, sobre o destino desta nação. Orienta, ó Deus, dá sabedoria, Senhor. Levanta, Senhor, intercessores, Senhor, além daqueles que já estão orando por esta nação, ó Pai, que as Tuas mãos poderosas de Deus possa fazer com que no pós-pandemia a Tua igreja saia mais fortalecida, o povo brasileiro seja mais ainda abençoado, Senhor, e que este momento de caos possa se transformar em um momento de bênção, Senhor, em um momento de coisas novas para a nossa nação brasileira. Continua estendendo as Tuas mãos, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje para todos sempre. E todos digam amém.